Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem? Me Como ouve, Patrícia? você? Oi? Me ouve bem? Estou te ouvindo bem. E você? Está me ouvindo bem? Ouço perfeitamente. Então tá bom, vamos dar Que um alegria tempo. de rever. Pois é, faz tempo, né? Faz bastante tempo. Nosso Sim, encontro ia ser presencial, mas infelizmente. Mas a gente se encontra por aqui, né? Arranjamos aí sim, uma sim. maneira de continuar aí conversando, fazendo essa interlocução, fazendo essa ponte São Paulo-Curitiba, que eu tanto gosto. Sempre bem-vinda por aqui. Uhum. E bom usar a tecnologia para estreitar, manter, reforçar laços. Uhum. É, a gente teve que ir aí e achar maneiras, né, para continuar aí se comunicando, né, ainda que Pois a é, distância. admito que me bati um pouco com o Instagram, tive que baixar de uma hora para outra, mas no final, a ferramenta é interessante, a gente vai acompanhando, né, a contemporaneidade, acompanhando um pouco as demandas também, né? Então é importante tá na atualidade em si, né? Eu estava vendo esses dias o vídeo, né, que o Felipe Neto, né, o youtuber, fez, como teve uma abrangência, né, tão maior enquanto crítica ao Uhum. governo, maior do que muitas lives de políticos famosos, de oposição tiveram, ou seja, é um mundo novo, né? São ferramentas Especialista. novas. É. Mas é isso aí. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu vou fazer uma pequena abertura, você já está acostumado, vou apresentar e aí a gente segue conversando, tá bom? Então vamos lá. Para a psicanálise, na base do sujeito humano existe um afeto primordial, que é o ódio. Uma vez que o amor não é um produto genuíno, é a derivação do seu oposto, que é o ódio. Para Freud, o ódio é uma defesa original em relação ao outro e à autoridade. O ódio e a agressividade são condições necessárias para que o amor se efetue. Para Lacan, o amor é o mais nobre dos sintomas. Em Lacan, as paixões do ser se escrevem no momento em que ele define o sujeito do inconsciente como falta a ser. Para Lacan, Spinoza pensa o desejo através da função significante, pois a ética de Spinoza não se funda sobre a exclusão do desejo. Lacan cunhou o neologismo amor como síntese dialética entre amor e ódio. A ignorância nem sempre leva o ódio, mas o ódio é indissociável da ignorância. Lacan se inspirou no budismo para pensar o que ele nomeou de terceira paixão, a paixão da ignorância, que expressa o desejo de não querer saber. Pensamos onde não somos e somos onde não pensamos. Bom, nosso tema de hoje, as paixões do ser, ódio e ignorância, e é com muito prazer que eu recebo William McCormick Maron, que é psicanalista, psicólogo, mestre e doutor em filosofia pela PUC do Paraná, coordenador do curso de pós-graduação em psicologia clínica e professor titular da Universidade Tuiuti do Paraná. Bem-vindo, William. Quando quiser, a palavra é sua. Muito obrigado, Patrícia. É sempre um prazer, sempre uma alegria estar contigo, estar participando desse projeto, né, já há alguns anos, né, com publicações, com eventos, né, sempre um momento importante, um momento de troca, né, um momento de articulação. Então, agradeço novamente o convite, gosto muito das suas introduções. Gosto muito das suas provocações, então me lembro quando tu me convidou para fazer essa articulação, falei, poxa, que bacana, que atual, né? E que raro isso, né? Não é algo que as pessoas estão trabalhando ultimamente. Por isso eu vou
eu vou pedir uma licença, né, nesse início também para mostrar que meu objetivo aqui hoje não é fazer uma exegese, né, do amor, do ódio, de onde vem, para onde vai, né, e também vou pedir uma outra licença que é para trazer uma coisa que é muito minha, que é uma tendência muito minha, trazer para reflexões contemporâneas, né, o que tem acontecido. Eu acho que é muito importante não apenas pensar conceitos, problematizar questões da psicanálise, senão poder instrumentalizar isso e aplicar isso. Né? Como que a gente pode pensar as relações sociais, as relações políticas, as relações amorosas a partir de um aparato conceitual psicanalítico que nos é muito, muito caro, muito importante, muito rico. E eu trago sempre, né, de praxe, né, eu lembrar que a minha atuação em cima disso é do modo de trazer, mostrar e apresentar a psicanálise para além, né, apenas de um aspecto, de um campo da clínica, senão também a partir de um campo da ética, da estética e da política. Né? Ou seja, a utilização, a possibilidade de pensar outros campos que são campos inicialmente filosóficos a partir da psicanálise. A psicanálise nos dá possibilidade para adentrar essas searas. E hoje nós vamos entrar em uma tradição, né, passar, né, por um trajeto, por uma tradição filosófica que nós vamos denominar de ética, né? Que vai começar, que vamos passar desde Aristóteles, passando por Spinoza e desembocando na psicanálise de Freud e Lacan. Para pensar o quê? Né? Paixões, afetos, né? Sentimentos, né? Coisas que movem o ser humano, coisas que afetam o ser humano. E é muito interessante porque desde Aristóteles, e começando pelos gregos, a gente já tem uma concepção, né, de paixão a partir daquilo que Aristóteles denominava de medo, de amor, de apetência, de ira, de raiva, de desejo, de ódio. Tudo aquilo, né, ciúme, compaixão, tudo que poderia afetar esse homem, que é acompanhado por prazer ou por dor. Né? Isso está na Ética Nicômaco de Aristóteles. E essa tradição entra num ponto importante da construção, né, do pensamento, que nós vamos desembocar no pensamento que é um pensamento moderno. Né? É importante trazer isso, né, a questão da modernidade, porque nós estamos aí em um momento de questionamentos, né? A ciência, as conquistas, inclusive iluministas, né? Ou seja, são sentimentos e pensamentos anti-iluministas. Mas como desemboca nisso? A gente vai lembrar que, primeiramente, né, quando a gente está falando de Spinoza, a gente está falando de Freud, né, nós estamos falando de sujeitos modernos. Né? Freud é um produto da modernidade. Por isso a gente avança. Por isso a gente parte dele para desembocar em outros autores ou em outros desdobramentos, como Lacan. Então a gente pode pensar desde os gregos, né, algo que movia muito. Né? Os gregos é o que nós vamos chamar de aletheia, busca pela verdade. O que é a verdade? Ela existe, ela está posta, como posso alcançá-la? Né? Então vou passar rapidinho para isso, né? Porque nós, dentro dos gregos, nós tínhamos várias vertentes, né? Os históricos, os pré-socráticos, os pós-socráticos, etc. Mas o que você pensava em relação à verdade, né, na Grécia? Que existia uma verdade, que ela estava posta no mundo, no cosmos, né? Ou seja, no universo, e que esse ser humano precisava desvelar a verdade, né? Como se houvesse um véu e a gente precisava desvelar. A partir do quê? Né? Da physis,
do logos e do cosmos, da física, do movimento da natureza, do cosmos, da organização do universo e do logos desse conhecimento ordenado, né? A partir de ali se chegaria em algo que já estava posto no mundo, que era verdade. Saindo disso, a gente chega dentro dos gregos, né? Por exemplo, Parmênides, pensando que tudo estava posto, tudo era estático, tudo, a essência era sempre a mesma. E Heráclito, por exemplo, que é uma lógica da mudança, né? Nunca é o mesmo. É muito interessante, Heráclito, porque Lacan, quando vai trabalhar o Seminário 9, sobre a identificação, ele parte de uma lógica de Heráclito, né? De que tudo muda, de que é o mesmo, mas é o diferente, né? De Heráclito que vem aquela famosa frase, né? Não se colocará o pé no mesmo rio duas vezes. Porque o rio é e não é. Essa é a frase do Heráclito. Se colocará e não se colocará. Né? Porque o rio é o mesmo, mas é outro. É uma analogia interessante do sujeito. Nós somos nós mesmos, mas sendo sempre um pouco outros. Saindo um pouco da Grécia, a gente chegando na Idade Média, ainda tinha essa visão que existia uma verdade, ela estava posta, ela não dependia do humano, ou seja, a verdade independe da gente, já está no mundo, já está no universo, e o humano precisaria revelá-lo, né? A verdade era algo que precisava ser revelada. A partir do quê? Da palavra de Deus, do verbo de Deus, né? Não se chegaria à verdade senão a partir da palavra de Deus. Era a única forma. Tanto é que tudo se convertia aos dogmas, aos preceitos, né? Tanto é que a arte se transformou em sacra, a música se transformou em sacra, a filosofia em si quase se transformou, não um fim em si mesmo, mas um instrumento de reforço da igreja. Se a gente pega, eram poucos filósofos, né? Os mais famosos, Agostinho, que Lacan usa bastante, e Tomás de Aquino, né? Eram pessoas da igreja, inclusive, né? Mas essa verdade que independia do humano e precisava ser revelada, ela começa a não se sustentar como uma narrativa, né? Face ao que Freud vai colocar em seus textos do que nós vamos chamar de desamparo humano. Né? Desamparo humano como algo estrutural, como algo que nos impele em um cosmos que é hostil, que não está muito preocupado com questões de destino, de justiça, de redenção. Né? E aí começa a se criar, né, novas narrativas, novos grupos, movimentos, né, que são vistos como movimentos laicos, que começam a levar esse humano, né, caminhar esse humano de uma era medieval para uma modernidade. E é muito importante a gente ter que falar de novo, né, o que é o movimento, o que é o laico, né, o que é o movimento, o que é o laicismo em si. Né? O laicismo, de nenhuma forma, é um ataque à igreja. Ele surge como um movimento de defesa, né, contra o poder, né, financeiro, político e bélico da igreja, na qual tentava se responder a questão da verdade, a questão do desamparo, de outras formas, né? Que nós vamos chamar de ciência, né? A ciência, ela nasce em guetos, em pequenos guetos, ela nasce em pequenos porões escondidos, né? E aí nós passamos, então, para essa nova era, que é a modernidade, na qual, no início dela, e a gente vai entrar com dois personagens, que é Descartes e Spinoza, ainda se acreditava que existia uma verdade, que ela estava posta, que ela não dependia do humano, mas ela precisava ser constatada. E aí entra uma outra regra em jogo. Como se constata, né? Como se chega a essa verdade? A partir do método. Né? É a construção da ciência moderna a partir do trabalho cartesiano, do discurso do método, que busca, né, formas diferentes de alcançar aquilo que se denominava como verdade. Né? Essa história toda muda com um sujeito, né, que eu cito bastante, que é um sujeito chamado Immanuel Kant. Né? Kant faz... eu sempre coloco a filosofia como antes e depois de Kant. Porque Kant é o que vai possibilitar a construção do que nós vamos chamar de giro linguístico.
né? Ele começa a entender que a verdade em si não é algo que já está posto no mundo, não é algo que existe antes do humano, e não é algo que tem que ser descoberto, que tem que ser desvelado, revelado. A linguagem mora, a verdade mora na linguagem. Na linguagem. Né? Justamente o criticismo, a crítica kantiana, a substancialidade, né? Que não é mais a coisa em si. Olha que interessante, olha como a gente vai se aproximando do próprio início da psicanálise. Não é mais a coisa em si, senão uma representação dessa coisa. Né? Substâncias como o belo, o amor, né? Não são mais vistas como substâncias, senão como representações. Ou seja, eu não posso mais pensar que dentro de uma rosa tem uma substância que eu vou denominar como belo. Ou seja, o belo não está na rosa. Né? O belo está nessa produção, nesse olhar do observador com aquilo que é observado. Né? E aí traz uma grande problemática, porque agora não tem mais um belo, tem os belos. Não tem mais uma ética, tem as éticas. Né? Não tem mais o amor, tem os amores. Né? E aí a gente começa a levar o pluralismo, né, para o pensamento filosófico, o que gera, né, invariavelmente, até hoje, resistências. Né? Nós temos ideias únicas, né, que amor é isso, que beleza é isso, que Deus é isso, ou seja, a coisa em si é misturado com a sua representação, ou seja, né, em termos lacanianos, o significante está sempre colado, né? Não tem o significante, porque ele está sempre colado ao significado. É uma coisa só. Né? Ou seja, não há esse descolamento. Né? E é o que possibilita essa construção que nós vamos chamar de significante, de inconsciente, é o que possibilita Freud pensar isso, depois Lacan conduzir isso. Né? Mas onde eu quero chegar? A ciência moderna, né, a partir do método cartesiano, pressupunha uma grande limitação, né, que nós vamos chamar de dualismo, ou seja, a separação entre duas substâncias, mente e corpo. Né? E a gente está falando em 1400, 1500, e é daí que parte o primeiro autor que nós vamos trabalhar, que é o Spinoza. Né? Que é um crítico, né, da leitura dogmática bíblica, né, que ele é um racionalista, mas ele contrapõe, né, Descartes nessa crítica ao dualismo. O que o Spinoza vai falar? Não são duas coisas separadas, né? Não há um dualismo entre mente e corpo, mente e cérebro, né? Há uma única substância que está em tudo, né? A mente, o corpo, os afetos, a carne, ela é feita de uma substância, né? Que ele vai chamar depois, não vou me alongar muito, de Deus. Né? Deus está em todas as coisas, está em todas as substâncias em si. Então ele não vai fazer essa separação, né? Olha também esse tipo de aproximação, né? A coisa da mente e do corpo, né? Para Spinoza, a vida coletiva e individual não são originalmente racionais, assim, né? Mas são dominadas por potências que são afetos, que são paixões, né, feitas de uma mesma substância, né, que ele vai denominar de Deus. Né? E onde entra ali um ponto importante? Né? O que ele vai estabelecer? Que a razão é o que estabelece como um componente que vai fazer um reconhecimento dessas paixões. E aí que a gente entra no primeiro ponto importante, que é a questão do saber. Né? Que nós vamos voltar depois na questão da ignorância, de Lacan, etc. Né? Isso seria um pressuposto para o que Spinoza e outros modernos vão chamar de liberdade e autonomia. É bom fazer um parênteses, porque são dois conceitos muito problemáticos para a psicanálise. Né?
Os conceitos de liberdade e autonomia são conceitos extremamente problemáticos, porque é muito complicado a gente pensar em liberdade em um sujeito que tem um inconsciente, né? É muito complicado pensar em liberdade quando se pensa em pulsões, né? Quando se pensa em coisas que a gente faz e não entende por que faz. Bem, tem uma série de questões. Até porque eu gosto muito do termo emancipação, muito mais do que autonomia, do que liberdade. Né? E aí, o que Spinoza vai estabelecer, né, na sua ética? A gente está falando de um outro livro chamado Ética, agora em Spinoza. Que os afetos, né, são afecções ou ideias dessas afecções que vão para o corpo, né, que estão no corpo, porque nós estamos pensando em uma única substância. E aí ele vai fazer uma diferença. Né? Quando a causa dessa afecção ela é adequada, né, Spinoza vai chamar de afeto, né, que delimita uma ação, né, como o amor. Olha que interessante, que eu também gostaria de destacar. Né? Nós já estamos falando em um afeto na ordem de um ato, de um agir. O amor é uma ação. Né? Por isso a gente usa muito esse termo fazer amor. Né? O amor é um ato, o amor é uma ação. Né? E quando essa causa é inadequada, né, Spinoza vai chamar de paixões. Ou seja, paixões são afetos que, segundo Spinoza, têm uma causa inadequada. Né? E olha que interessante, né? Até separei o trecho, né? Porque Spinoza ele tenta ser bem didático e ele faz uma separação entre amor e ódio. Né? Isso é um ponto que vai começar a nos ligar à psicanálise também. Isso é a proposição. Spinoza é um sujeito extremamente organizado, sistemático, neurótico, obsessivo. Então ele separa por proposições, com explicações, com escolhas. Então tem toda essa lógica de organização. Né? Então, o escolho da proposição 13, cito: pelo que foi dito, compreendemos claramente o que é o amor e o que é o ódio. O amor nada mais é do que a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior. E o ódio nada mais é do que a tristeza, acompanhada de uma ideia de causa exterior. Vemos, além disso, que aquele que ama esforça-se necessariamente por ter presente e conservar a coisa que ama. E, contrariamente, aquele que odeia esforça-se por afastar e destruir a coisa que odeia. Né? Extremamente didático do ponto de vista filosófico. Né? Precisa lembrar que nós estamos nos anos 1600. Né? Sim. Tá, gente? Então, tudo que a gente puder ver como ingenuidade era algo que estava acontecendo realmente. Mas o que eu quero mostrar aqui? Né? Que os afetos, né, que voltam no corpo, e o próprio corpo, as paixões, os afetos, o amor e o ódio, para Spinoza são feitas de uma mesma substância, de uma mesma coisa, de algo comum. Né? Spinoza vai chamar isso de Deus, né, em si. Tudo vem dessa mesma coisa originária. Então é muito importante a gente entender que alguns dos conceitos que nós vamos trabalhar aqui são polaridades de uma mesma substância, de um mesmo outro conceito. Né? E a vida coletiva em Spinoza vai ser também mobilizada por todas essas paixões, por todos esses afetos, né, que circulam. Né? O que nós vamos poder pensar em um circuito dos afetos, né? que é um livro, que é um texto muito interessante do colega Vladimir Safato, da USP, que tem um trabalho fantástico nesse ponto. Né? A sociedade, para além de um circuito de bens, de riquezas, de capital, é um circuito dos afetos, que circulam afetos. Amor, ódio, medo, esperança, desamparo, angústia estão circulando. E a questão é o que faz
com eles. E aí a gente vai entrar, vai passar a Freud, né, como um estudioso, né, dos afetos, como um estudioso das paixões, e vai começar a entender o humano como um animal do patos. Né? A gente precisa lembrar que paixões do grego patos, né? O que vai derivar, né, algumas palavras que a gente usa no senso comum, ou seja, o que seria o patológico, né, para os gregos, se não o excesso das paixões. Né? O patológico no grego é o excesso das paixões. Ele sofre porque ele tem um excesso de paixões. Né? E a escassez das paixões desemboca em um sujeito apático, apatos, a ausência do patos. Né? No final, é sempre o neurótico que vai pagar o patos da situação. Né? Mas aí, quando a gente começa a pensar, né, na questão das paixões, né, principalmente primordialmente amor e ódio, eu vou muito bem lembrar da importante introdução que a Patrícia faz, né, a gente vai começar a pensar esses dois elementos a partir de uma mesma substância. Né? E aí é quando a gente entra em pensar o que nós vamos chamar de economia da libido. Né? Amor e ódio, não como contrários, não como antagonistas, mas como duas faces de uma mesma moeda. Né? A moeda libidinal. Amor e ódio. Caminhando juntas, lado a lado. É um tropeço. Né? Em um tropeço se transforma amor e ódio em ódio, é um tropeço transformar ódio em amor. Né? Tanto é que sempre eu brinco que quando alguém diz quando alguém diz assim, eu te odeio, a pessoa deveria perguntar na minha ou na sua casa. Né? Porque há uma tensão, né, muito grande. Mas de onde vem isso? Né? A gente fala muito dessas questões, amor e ódio, o amor vem antes. De onde Freud tira isso? Né? Freud vai começar a trabalhar isso muito bem explicitado em um texto de 1913 chamado Totem Tabu. Né? Totem Tabu, né, é, por excelência, a construção de um mito científico, olha como se fossem coisas antagonistas, mas não são, mito e ciência. Né? É um mito científico porque é um mito, porque é uma narrativa, porque é uma história, porque não temos as evidências de que isso aconteceu. Mas por que é científico? Porque é montado, construído a partir dos estudos antropológicos, sociológicos, das sociedades primitivas, que pressupõem como seria a construção de uma sociedade do início da civilização. Né? E Freud vai deixar bem claro nesse mito, que ele vai chamar de mito da Horda Primeva, né? Que não é uma família, mas é um embrião, ou seja, era uma coletividade, né, de humanos que eram regidos por um pai, e esse pai não é um pai biológico, era um macho mais forte e um bando de iguais. Né? E para esse pai, nada era negado. Ele poderia ter tudo, né? Porque ele usava uma força física, a imposição era física, pela força. Né? E olha como muita gente ainda usa isso hoje. Né? Então ele tinha todas as fêmeas, todos os melhores alimentos, tudo que era de melhor ia para ele. Até que os membros da horda, e isso é muito importante, porque começa a pensar a primeira identificação coletiva, né? Os membros da horda começam a confabular e se organizar a partir da ideia, né? A partir do plano do assassinato desse grande pai. Olha que interessante isso. Né? Por isso que nós vamos estabelecer o ódio como anterior ao amor. O ódio é o irmão mais velho. Eu me identifico contigo não porque a gente ama o pai, porque a gente quer exterminar ele. A gente quer matar ele. Nós temos uma hostilidade com ele. Olha que interessante. A primeira identificação é pelo ódio, né, ao pai da horda. E
não vou me alongar muito na história, mas eles assassinam o pai e devoram esse pai em um banquete totêmico, né? Eles comem, né? Por que que eles comem? Não porque eles estão com fome, mas porque há uma crença de que o que entra com a carne não é só a carne, são os atributos. Uhum. Né? É a força, é a sabedoria, é a proteção, é a lei. Uhum. Eu introjeto a carne do Pai porque eu estou introjetando a lei. O que isso quer dizer? Porque, contrariamente a Nietzsche, que dizia que se Deus está morto, tudo é permitido, para Freud é exatamente o inverso. É justamente porque o Pai está morto que não pode tudo. Uhum. Porque agora ele sobrevive em nós como totem. Sim. O pai era o pai que tinha tudo, que maltratava, mas também era o pai que protegia. Também era o pai que cuidava. Né? E aí vem essa ambivalência de sentimentos, o ódio e o amor. Então a gente passa a amá-lo, passa a lembrar da memória dele. Né? Pai morto, foi o que eu disse, pai morto vira totem. Pai morto fica mais forte, vira ideia dominante. Né? Não tem várias pessoas que morrem, que ficam sensacionais depois que morrem em si? Né? Isso era um medo, inclusive, que eu tive recentemente, né? Que nós tivemos justamente, né? O adoecimento, né? da figura da presidência, e as pessoas estavam falando, e eu fiquei com medo. Poxa, pai morto vira totem, fica mais forte ainda. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, a gente passa a amar, reverenciar esse pai depois que ele foi introjetado. E o que acontece na sociedade? A gente precisa viver agora em comum, né? Em vidas, em coletividade. Né? Todos querem o lugar do não castrado, todos querem o lugar do pai. Então, as guerras começam até que esses humanos entram em um acordo, que nós vamos chamar de renúncias. Não existe sociedade sem renúncia, não existe sociedade sem repressão. Freud é um teórico da repressão. Para Freud, não tem sujeito, não tem sociedade sem o mínimo de repressão. Só que é uma questão econômica. Né? Repressão muito violenta gera sintoma. Sem repressão, barbárie. E o que se renuncia? A natureza. Né? O que se reprime? A natureza. Né? A cultura como essa negação da natureza, que pressupõe, né, a troca do ato hostil pela palavra. Isso é um ponto. Né? Isso é um ponto. Porque eu vou começar a utilizar, de certa forma, uma linguagem, né, para diluir um pouco essa hostilidade. Quem aqui tem filho pequeno, já acompanhou em trabalhos em pré-escola, sabe como que é interessante o processo civilizatório, o processo de introdução a essa linguagem das pré-escolas. E aqui eu faço um adendo para valorizar muito o trabalho dos professores, principalmente das pré-escolas, são professores de extrema importância, são os mais desvalorizados. Nós estamos em um momento de grande desvalorização, de massacre, né, dos alunos, dos professores. Né? Aqui em Curitiba, uma onda de demissões gigantescas. Fica a minha solidariedade, meus colegas professores de outras universidades que estão perdendo seus postos de trabalho por esse mercantilismo, esse clientelismo. Mas o que a gente pode pressupor, por exemplo, na visão da construção desse pequeno indivíduo que está ainda se mobilizando entre linguagem e afetos, né? Linguagem e sentimentos. Né? Bem, vamos supor que, um exemplo que eu uso bastante, o Pedrinho pegou o carro do Joãozinho. Né? O Joãozinho, o que ele vai fazer? Ele vai ir ao ato. Ele vai ao ato. Ele vai morder, ele vai empurrar, ele vai bater. Né? O que faz a professora? Fala assim, Joãozinho, que feio isso. Né? Não pode, você não pode ter raiva do seu amigo. E eu pergunto, por que não? Ele pode ter raiva, o carrinho era importante para ele. O outro pegou o carrinho dele. Né? Ele pode ter raiva. Ele não pode ir ao ato contra o outro. Ele não pode bater no outro. Porque esse é o pressuposto
dessa entrada na civilização. A troca, né, pelo aparato simbólico da linguagem, a troca de um ato hostil por uma palavra. Né? Mas olha o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente está reprimindo de uma forma violenta a criança que tem sentimentos. Não pode ter sentimentos. Né? E aí o que acontece? Leva bilhetinho para casa, o pai lê, né? E a gente tem, voltando à discussão depois também de uma fala do ministro, né? Que que a criança tem que aprender pela dor, etc. Aí o pai lê o bilhetinho e bate na criança. O que a criança faz? Fica com raiva. Mas não pode ter raiva do pai. Também. O que precisa fazer com essa representação? Recalcar. Né? Vai colocando lá. Né? Olha como a gente está construindo o que nós vamos desembocar hoje em discursos de ódio. Sim. Né? Isso é um ponto importante. Porque qual que é o desafio? Por exemplo, existem outras professoras que vão falar assim, poxa, Joãozinho, que chato, eu entendo. Você ficou com raiva, né? Eu entendo, você gostava desse carrinho, mas vamos fazer o seguinte, quando isso acontecer, você conta para mim. Você fala sobre isso. Ou seja, eu não estou violentando, mas eu estou auxiliando a estabelecer essa troca. Sim. Por que eu estou falando isso, Patrícia? Porque toda essa raiva, esse ódio, que são afetos, né? Que são essas paixões iniciais desde Freud, que são primevas, que são primordiais, essas representações, né? Porque não é o afeto que se recalca, senão uma representação dele, eles voltam. Né? E aí, quando a gente vai sair, né, do texto de 1913 e vai para o texto de 1921, a Psicologia das Massas, né, a gente vai entender uma coisa muito importante. Primeiro, né, toda massa, isso é literal em Freud, busca reviver a horda primeva. Por isso essa nossa necessidade das coletividades de buscar um líder, porque aquele lugar do grande pai, do não castrado, está vago. Então eu preciso colocar alguém ali. Né? E esse é o papel do líder. Para Freud, o líder é um substituto paterno, que é representante desses afetos, que é um representante desse ideal. E se nesses afetos tem ódio não elaborado, tem rivalidade, tem hostilidade, o que acontece? Quem que eu vou legitimar? Alguém que represente isso. Alguém que possa. Né? Ele é castrado, mas eu preciso acreditar que ele não seja castrado. Por isso a gente precisa lembrar algo muito importante. Né? O discurso de ódio que nós ouvimos, que nós vemos hoje, não inventa o ódio. O discurso de ódio contemporâneo legitima que aquele ódio que já estava em cada um deles ganhe ato, né? Ganhe possibilidades, porque agora pode. Vocês conseguem perceber que o homofóbico já era antes? Que o machista já era antes? Né? Mas tem uma legitimação agora, né? Isso, porque agora tem um representante paterno, tem um substituto paterno, que é o líder, né? Que é colocado nessa posição de não castrado, que diz, pode, vamos lá, nós somos a maioria agora. Né? Olha como o ódio vai circulando, né? Nesse ponto. Né? E isso mostra que, justamente, aquilo que explode na massa é aquilo que está recalcado no eu. Né? Isso é extremamente atual, não? Mas isso é Freud. Em Psicologia das Massas. Né? Ou seja, o ódio já fica circulando, né? Ali. E justamente nesse antagonismo, né? Nessas duas vertentes, nessas duas facetas libidinais que tem do outro lado o amor. Né? Não existe amor sem ódio, não existe ódio sem amor. Né? Não dá para amar uma pessoa sem odiar ela um pouquinho. Né? A gente ouve muito isso em consultório. Nossa, eu amo tanto ele, mas às vezes dá vontade de desganar ele. Não é isso? ódio. É um tropeço. É um tropeço. Né?
por que isso? Né? Por que tantos amores se mantêm, né, depois enquanto ódio? Porque o rompimento, né, acontece isso, porque paixões avassaladoras se transformam em ódios mortíferos. Né? Uhum. Bem, a gente tem uma pista para manter o laço. Né? O ódio mantém tanto o laço quanto o amor. O ódio é um laço desde a hora da primeva. Eu crio um Sim. laço contigo porque a gente odeia o cara. Né? E olha como que isso acontece hoje. Né? Para manter o vínculo com o outro. Porque isso é muito básico, mas é muito importante a gente lembrar. A gente não ama qualquer um, não é isso? Sim. Mas a gente não odeia qualquer um também. Para a gente odiar uma pessoa, né, ela precisa nos causar muito. Né? Nos causar de uma forma visceral. Né? Para manter aquilo, porque eu penso nela. Nosso ódio, de certa forma, é autobiográfico. Diz sobre mim, aquilo que eu odeio diz sobre mim, gente. Sim. Né? Porque aquele objeto que eu odeio me causa. É importante para mim. Importante no sentido de causar mesmo. Ele me afeta. Porque, por exemplo, que o homofóbico odeia tanto o gay. Olha como o homofóbico investe. Ele às vezes sai à noite só para isso, gente. Às vezes toma banho, sai cheiroso só para isso. Né? Por quê? Porque tem algo nesse outro que eu quero ignorar em mim. Tem algo no desejo do outro que me remete a algo que eu não quero nem pensar sobre o meu desejo. Eu acho que seria muito leviano, né, muito reducionista da minha parte dizer que todo homofóbico é um gay, enrustido. Porque ele não topa nem pensar nisso. Né? Então, tudo que ameaçaria, de certa forma, essa identidade, né, precisa ser rechaçado. Olha um outro ponto importante aí que a gente está trazendo. Identidade. Né? Identidades são construídas como verdades. Olha que interessante. Olha como nós falávamos de verdades. O que diz a partir de Kant? A verdade não é única, não é estática, ela é plural. Eu tenho a minha verdade e eu tenho a sua verdade. E aí gera uma outra problemática, extremamente contemporânea. Se a verdade não é mais uma, se não é única, o que eu faço com a verdade do outro que é diferente da minha? Eu olho para esse outro como digno de sua própria verdade, seu próprio desejo, sua própria identidade, né? Que seria no nosso trabalho uma saída sublimatória, mesmo continuando sendo diferente, porque o outro vai continuar sendo o outro. Né? A gente diz muito desde Sartre, né? O inferno são os outros. São os outros. Né? Mas cuidado, né? Se o inferno são os outros, nós somos sempre o outro de um outro alguém. Então, nesse caso, em espanhol fica melhor. Lo inferno son nosotros. 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 Somos nós também. E o que acontece, né, com essa identidade que é estabelecida com uma verdade única, né? E a gente vai lembrar de algo muito importante. O ser humano lida muito mal com a verdade do outro. Talvez porque lide muito mal com a sua própria verdade. É verdade. Porque essa narrativa que a gente vai chamar de verdade, identidade, é uma construção, que ela pode ser reinventada. Eu falo isso para os meus alunos de psicologia. O que vocês estão fazendo aqui se não construindo uma identidade? Vocês não nasceram com a identidade psicóloga, vocês estão inventando ela. Né? Construindo e reconstruindo ela. Né? É uma construção ali. Agora, né, se eu pressuponho, né, que a minha identidade é baseada numa visão que há uma normalidade sexual, né, e isso é importante se salientar, não existe normalidade sexual de forma nenhuma, né, para a psicanálise. Para a psicanálise não é homossexual, mas também não é normal ser heterossexual. Né? Tudo isso é baseado em uma relação com o desejo, com uma construção, com a fantasia. Né? Mas se a minha identidade
é vista, né, como a partir dessa normalidade sexual do homem e da mulher, né, e essa relação de desejo, ela é intensa nisso, né, eu vejo o outro desejando uma outra coisa e não sei o que fazer isso, porque isso ameaça a minha identidade. E eu não quero questionar a minha identidade. Consegue perceber isso? Eu preciso destruir o desejo do outro para não questionar o meu desejo. Eu preciso destruir o Deus do outro para não questionar o meu Deus. Né? Quantas outras religiões estão sendo perseguidas hoje? Terreiros estão sendo destruídos porque o Deus do outro, né, ameaça a minha crença. Ou seja, nós estamos falando de uma problemática muito importante, a problemática da verdade, né? Que vai desembocar nisso que nós vamos chamar de ódio. Né? Que mostra o meu querer não saber sobre o meu próprio desejo. E aí é sintoma. Né? Pois bem, né? Continuando. Freud vai falar de uma forma também muito interessante, né, sobre a ignorância, isso em O Futuro de uma Ilusão. Né? O Futuro de uma Ilusão é um texto bem interessante em Freud, mas denota um certo... uma certa ingenuidade, um certo otimismo. É muito interessante chamar Freud de otimista nesse ponto, né? Porque qual que é a proposta, né, desse texto? É mostrar que o pensamento, a ideia religiosa, ele não está falando de uma religião específica, né? A religião como uma ideia é uma ilusão, né? E a gente precisa de ilusões, né? Religiões, amores são ilusões também, mas que não tendem a não triunfar. Qual que é a visão de Freud como um romântico da modernidade? Que a final da história, a ciência vai triunfar sobre a religião. Né? E ele coloca bem claro isso, né? Cito rapidinho Freud aqui. Deixa eu achar. Onde está o Freud? Freud diz, O Futuro de uma Ilusão, ignorância é ignorância. Nenhum direito a acreditar em algo que pode ser derivado dela. Em outros assuntos, nenhuma pessoa sensata se comportaria tão irresponsavelmente ou se contentaria com fundamentos tão débeis para suas opiniões e para a posição que assume. É apenas nas coisas mais elevadas e sagradas que se permite fazê-lo. Olha como que é atual isso também. E continua. Não, nossa ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar que aquilo que a ciência não nos pode dar, podemos conseguir em outro lugar. Olha que atual isso, Freud. Super. Né? Bem, é nesse ponto que entra Lacan. Lacan não é tão otimista quanto Freud. Né? Lacan vai dizer exatamente o contrário. E ele tem um texto sobre isso, né? E o texto é autoexplicativo. Né? O triunfo da religião. Né? Lacan vai dizer justamente o contrário. É a religião que vai triunfar sobre a ciência. Né? Por que vai triunfar sobre a ciência? Né? Porque ela reforça aqueles que buscam ignorar. Né? Reforça a ignorância. Em que sentido? A ignorância não é aquele que não sabe. O ignorante não é aquele que não sabe. Né? Todos nós somos, então, nesse ponto. A ignorância é sobre aquele que não quer saber. Né? Busca não saber. Porque tem uma fantasia, né? Porque tem algo que impede. O meu não saber e o saber do outro vai evidenciar a minha falta. Ou seja, se tem um outro que sabe mais, né, mostra uma falta que eu tenho. Então, eu nego esse outro. O negacionismo científico entra nesse lugar da ignorância. E o que Lacan vai dizer nesse ponto? Por que a religião vai triunfar sobre a ciência? Porque a religião dá amparo, a religião dá sentido, a religião tira angústia, mas pede algo em troca.
né? Servidão, medo. Esse é um ponto importante. Isso eu trabalhei, né, muito claramente, inclusive na minha tese de doutorado, né? E o que a ciência dá? Ela dá angústia, né? A ciência dá angústia porque ela olha, por exemplo, para um vírus como o que nós estamos vivendo e diz: eu não sei o que é isso. A gente não sabe, não tem vacina, vamos ter que se virar. Né? A ciência nos coloca numa posição de angústia do não saber, né? Do não saber, que é justamente a matéria-prima de análise. É a matéria-prima da emancipação. Deixa eu te perguntar uma coisinha, já que você tocou na análise, né? Pensando a clínica, a gente está caminhando aí para os 10 minutos finais. Mas eu nem falei de Lacan ainda. Vamos ver se dá tempo, senão já fica o convite para você voltar. Tá bom? Pensando na clínica, pensando na análise. Será que a análise nos permitiria sair do gozo da paixão pela ignorância para o desejo de saber? Então, isso é um ponto importante, né? A gente está sempre oscilando, né, nessa posição. Eu sempre digo que o ser humano estaria como um pêndulo, né, entre o objeto e o sujeito. Não dá para ser objeto o tempo todo, mas também não dá para ser sujeito o tempo todo, né? Ou seja, oscila entre o gozo de ser objeto e a angústia de ser sujeito. Né? Agora, essa é uma pergunta difícil, não apenas pela questão pensando no aparato conceitual psicanalítico, mas pensando que esse sujeito que adentra uma clínica, que adentra um consultório ou uma ascensão online, né? Que hoje nós estamos nos reinventando, pensando em outras formas, ele já é constituído, né, de uma forma muito peculiar. Nós estamos falando de um desinvestimento na palavra, de uma precarização simbólica, que faz com que, cada vez mais, o uso da palavra, né, seja algo que gere uma grande resistência em si. Né? Por isso, essa dificuldade. O gozo de ser objeto é um gozo extremamente sedutor, infantil, é primitivo. Né? O objeto é aquilo que é desejado, então eu preciso fazer tudo para ser desejado pelo outro. Né? O sujeito é aquele que busca desejar e que paga o preço por esse desejo. Né? Mesmo que sendo não respondendo à demanda do outro, né? Não respondendo ao desejo do outro. E olha como que é muito, muito complexo isso na nossa sociedade. Nós estamos num desinvestimento na palavra. Né? A palavra não está mais sustentando. A gente vê isso pelas violências domésticas, a gente vê isso pela violência no trânsito, política, futebol. Você vê uma pessoa que uma atravessou a outra no trânsito, o cara sai e já dá um tiro, não tem palavra sustentando. Né? E outra, nós, na nossa sociedade, transformamos a angústia em um sintoma que precisa ser eliminado. Isso é muito ruim, isso é muito complexo. Porque a angústia é o que faz esse cara produzir. Né? Vem alguém, bate na minha porta e diz assim: William, eu vim aqui porque eu quero ser feliz. Olha Kant, lá atrás. Né? E eu, como um bom psicanalista, respondo uma pergunta com uma outra pergunta. Eu quero ser feliz para você. Ele fica bravo comigo. Por que ele fica bravo comigo? Porque ele queria que eu respondesse a demanda dele. Que eu dissesse o que é. Porque quando eu digo o que ele quer, eu dou sentido. E quando eu dou sentido, não é mais análise. A gente transforma um processo terapêutico, né, a um projeto meio que perverso de moldar o outro à minha imagem e semelhança. Porque ele pergunta: poxa, mas como assim? Que raio de psicanalista é você que não sabe o que é ser feliz? Eu sei que é para mim, mas eu não posso cair na pegadinha narcísica que achar que o meu conceito de felicidade seja o melhor e seja para todo mundo. Ele é meu. Eu quero saber o que é para ti. Nunca tinha pensado nisso. Isso excita o aparelho psíquico. Desde Freud, a gente sabe que o aparelho psíquico quer escoar a atenção, não quer excitação. Ele quer que eu responda. Por quê? Para eu me responsabilizar por ele. Porque quando eu me responsabilizo por ele, ele tem a única certeza possível, que é saber a quem culpar.
Ele vai falar assim, pô, William, você falou para fazer isso e não fez, culpa sua. Não deu certo. Isso a gente chama de covardia neurótica. Né? O outro é sempre responsável pelo meu sucesso, pelo meu fracasso. Mas é um gozo. É sedutor. É muito sedutor. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Com lives, com livros de autoajuda, com palestras motivacionais que entregam sentido, mas não se sustentam. Por quê? Porque nós desaprendemos a lidar com o vazio, com a angústia. A gente não consegue nem ficar sozinho, parado, sem fone de ouvido. A gente não consegue ficar olhando para o outro sem falar nada. É angustiante. Né? E eu acho que é um ponto importante, porque esse desinvestimento, olha como está tudo ligado, desde lá nessa tenra infância, vai desembocar em uma precarização simbólica. O que eu quero dizer com isso? Onde a palavra, né, perde a sua função de elaboração, perde a sua função de borda, perde a sua função de represa, de transformação em algo. A pulsão se pacifica pela palavra. Quando a palavra cai, vem a hostilidade, não segura mais. A palavra põe limite, a palavra põe ordem, a palavra põe borda ao patos, põe borda às paixões e possibilita a gente reconhecê-las em si. Né? Helena, a gente tem acho que uns 4 minutinhos. Eu queria te convidar para a gente seguir pensando daqui uns 15 dias, assim, o circuito dos afetos. O que você acha? Tá, e é que eu tinha também a parte de Lacan para fechar, acho que dá para falar sobre isso. Tá? Não, é que agora a gente tem... Na próxima. Te convido para a próxima, para você trazer Lacan. Vamos ver se dá tempo de você responder uma perguntinha aqui para mim. Você acha que a paixão da ignorância é necessária para que se estabeleça a transferência na análise? Acho que todo sujeito entra na análise numa posição de ignorar, uma posição de ignorância, né? Justamente, e é bem interessante isso nos discursos, né? As pessoas que entram na análise entram para defender o sintoma, ou seja, eu quero mais ou menos assim, eu quero aliviar meu mal-estar, eu quero deixar de sofrer, mas eu não quero me desfazer do meu sintoma. Meu sintoma é muito particular, eu não quero mudar. Né? Eu quero que você me tire esse mal-estar. Ou seja, ele ignora isso. Né? Há uma posição de ignorância, mas que coloca o outro também nessa posição de suposto saber. Então, eu imagino, né? E olha como que é muito importante isso, essa questão da idealização, da transferência, porque eu pressuponho que o outro saiba mais sobre mim do que eu mesmo. E quando ele fala e quando ele corta, eu imagino que ele já tem algo em mente que eu ainda não sei. E isso tem um valor, né, para início de análise, né, para entrada em análise, inestimável. Porque é justamente onde coloca essa posição de querer saber. Né? É justamente isso, é o querer saber. E há de se pagar um preço sobre isso. Né? A ignorância tem um gozo, o querer saber tem um outro preço em si. E esse preço, gente, não é um preço que começou com a análise, é um preço desde Eros e Psique. Perfeito. O que é a ideia de Psique, né? Como essa articulação, Psique não é a mulher, Psique é a alma, né? De querer saber sobre o amor. Ela quer ver o amor. E é um preço grande para ver o amor, né? Porque o amor, nessa visão, ele é um engodo, ela é uma... Justamente, ele acaba justamente porque ela vê, né? O amor, né, no mito, não é um campo do saber. Ele é da ordem de um acreditar. Eu não sei ele, eu não vejo ele, mas eu creio nele.